Fala pessoal, beleza? Aqui é o Bruno Gianola e esse é o primeiro episódio de um projeto que eu tenho pensado praticamente desde o começo desse ano, que é um podcast sobre PNL sistêmica, mas não numa forma é, abstrata, numa forma muito conceitual, numa forma só de conceitos, como se fosse uma série de aulas, e sim com conceitos, mas como eles se aplicam na vida, como eu vejo a PNL na vida e nos atendimentos com PNL. Então, isso aqui é voltado tanto para pessoas que querem trabalhar com PNL, seja num aspecto de atendimentos ou de algum tipo de consultoria que você pretenda fazer, né, palestras e tudo mais, mas também para um grupo de pessoas que querem, assim como eu lá no meu começo, usar a PNL na minha vida, como uma ferramenta de desenvolvimento pessoal, como uma ferramenta de melhoria interna. Então, de várias maneiras aqui, eu vou falar sobre como a PNL sistêmica se organiza na nossa mente, como que ela acontece, né, o que é a PNL sistêmica e, a princípio, embora seja um podcast, ele vai ser gravado aqui no meu escritório mesmo. Então, eu vou gravar aqui, colocar no Spotify, no YouTube e tudo mais. E eu vou falar bastante sobre mim em vários momentos, né? Vou contar histórias minhas e tudo mais. Mas o foco não é falar sobre mim. O que que eu quero mostrar aqui? Primeiro, eu estava olhando que não tem até hoje nenhum podcast sobre PNL sistêmica no Brasil. Então, esse aqui é o primeiro e até, né, por enquanto, o único. E eu considero que é uma coisa que vem de muita experiência no que eu vivo. As pessoas, geralmente, quando a gente vê na internet falando sobre quanto tempo elas têm de estudo em alguma área, normalmente elas contam o momento que elas começaram a estudar aquilo, né? Ou quando fizeram o primeiro curso, e o tempo que passou até hoje. Então, se faz 10 anos que a pessoa fez a primeira formação, até hoje ela fala, faz 10 anos que eu estudo, que eu tenho experiência nisso. Mas não quer dizer que ela está há 10 anos estudando. E no meu caso, eu estou há 16 anos estudando PNL. Praticamente todos os dias eu estou estudando PNL, algum conceito novo. Eu estudo, né, várias formas de utilizar a PNL na vida, né? Então, junto com uma coisa mais inconsciente, junto com uma coisa mais de análise de personalidade, junto com uma questão mais de relação interpessoal, né, que pode ser persuasão, conquista de confiança, alguma coisa relacionada a vendas, algumas coisas assim. Então, eu estou sim há 16 anos estudando PNL, e a ideia é cada episódio eu pegar alguns fatos da vida e ir explicando aquele fato de uma ótica da PNL. Então, eu vou explicar alguma ferramenta, algum exemplo de quando eu vi aquilo acontecer, e eu pretendo aqui, né, usar exemplos reais. Às vezes, quando eu citar algum exemplo que não é meu, eu vou falar. Isso aqui eu vi num livro, isso aqui eu vi num filme, alguma coisa assim. E eu pretendo trazer experiências da vida, para que a gente entenda como a PNL existe, como ela funciona no mundo. Então, eu vou dar exemplos meus, eu vou falar de livros, eu vou falar de filmes, eu vou falar de atendimentos, algumas coisas assim, obviamente, sem falar sobre detalhes que dá para identificar, né? Quando forem atendimentos, assim, sem expor ninguém. E nesse episódio inicial, uma outra coisa importante é assim, eu vou falar sem roteiro, como dá pra ver aqui que eu tô fazendo, né? Então eu vou ter um tema por cada episódio e eu vou fluir, eu vou deixar a minha boca falar o que vier na minha cabeça, né? Então eu vou ter o mínimo de cortes possível, a maioria dos podcasts vão ser só feitos por mim, então em alguns momentos eu pretendo convidar algumas pessoas também, né? E a gente vai seguindo assim e quem quiser acompanhar, eu tenho certeza que mesmo para quem já estuda PNL vai ser muito legal. Vai ser muito legal. E para quem quer começar a estudar, vai ser interessante porque eu vou explicar do básico os conceitos. Então eu não vou ficar citando nomes aqui que eu não tenha, que eu não explique o que é. Mesmo que eu já tenha falado num episódio anterior, eu não sei se você começou do primeiro e viu todos, né? Não sei quantos vão ter e a cada quanto tempo vai ter. Mas a intenção é cada vez que eu falar sobre algum tema, vou dar uma breve explicação sobre aquele tema. E claro, vai ter alguns episódios que eu vou falar minuciosamente, de uma forma mais profunda sobre alguns temas, e alguns eu vou citar, eu vou dar uma explicação ali um pouco mais superficial.
Mas eu acho que um tema fundamental para começar então esse primeiro episódio é o que é a PNL e o que é a PNL sistêmica, porque a gente vê hoje, né? Muitas pessoas conhecem hoje a PNL, e quando a gente fala sobre PNL sistêmica não fica tanta clareza assim. Mas o que eu percebo é que as pessoas realmente também não sabem exatamente o que é a PNL. Então vamos pegar rapidamente aqui, né, algumas definições. PNL é Programação Neurolinguística. Então ela vem desse acrônimo, né, NLP, Neuro Linguistic Programming, veio dos Estados Unidos. A PNL nasceu na década de 70 e a PNL surgiu não como uma tentativa de criar uma teoria que explica o ser humano. A PNL surgiu através de uma observação de padrões de excelência, padrões que geram resultados satisfatórios e como reproduzir esses padrões. Então, por que que eu estou falando isso? Porque tem muitas coisas aqui que vão ser parecidas com explicações de outras linhas de estudo. Por quê? Porque aqueles padrões funcionam. Então, o que que a PNL faz? Inicialmente, os pesquisadores, eles começaram a estudar pessoas de excelência em diversas áreas de atuação, psicólogos, terapeutas, líderes, gestores financeiros, palestrantes, professores, vendedores e tudo mais, e começaram a perceber padrões de excelência que essas pessoas têm. Então, quando a gente fala sobre a PNL, num aspecto mais tradicional, a gente está falando sobre como a nossa mente, no sentido de pensamentos e emoções, interfere nos nossos comportamentos. Isso é o que ficou chamado de primeira geração da PNL. Então, a minha mente, um aspecto mais cognitivo do meu eu, afeta meus pensamentos, afeta minhas emoções, e com base nisso eu me comporto, eu existo, eu me comunico de alguma maneira com o mundo. Então, quando a gente fala programação neurolinguística, programação vem de como eu venho sequenciando, e no próximo episódio eu vou entrar um pouco mais em detalhes sobre isso, como eu venho sequenciando o meu sistema nervoso. Neuro, né? Programação, sequenciamento, neuro, sistema nervoso, pensamentos, a forma que eu percebo o mundo, vou entrar nisso no próximo episódio. Linguística é linguagem, porque tudo que eu experimento no mundo a minha mente simboliza de alguma maneira, seja com palavras, seja com imagens internas que ela vai criando, até com sensações, e isso me faz me comunicar com o mundo externo de uma determinada maneira, baseada em como o meu mundo interno veio se programando, ou seja, se organizando, se sequenciando. Então, programação neurolinguística é, à medida que eu estou vivendo a vida, eu estou captando informações do mundo e organizando na minha cabeça aqui e colocando cada coisa em caixinhas, em gavetinhas aqui para que faça sentido, para que quando eu chegue nos lugares eu entenda o que está acontecendo, eu entendo as comunicações, eu entendo os sinais, eu entendo o que é adequado fazer, o que que não é adequado fazer, e tudo isso acontece à medida que eu vou vivendo minha vida. Só que repare, a primeira geração da PNL, ela vem de um aspecto mais cognitivo. Depois disso, um dos pesquisadores, eu não vou ficar entrando muito em nomes aqui, mas para não confundir muito, junto com uma outra pesquisadora, que também, né, estavam lá no começo da PNL, começaram a perceber as influências do corpo, né? Então, como o nosso corpo impacta a forma como a gente está se sentindo e como o jeito que a gente percebe as pessoas impacta o jeito que a gente está se sentindo. Então, se eu deixo a minha postura um pouco mais fechada, é muito comum que eu fique mais tenso, que eu fique mais preocupado, que eu fique mais nervoso, que eu fique mais ansioso, que eu fique mais retraído, tanto no aspecto físico quanto no aspecto psicológico. Então, o que que eles foram percebendo nessa segunda geração? Além do simples pensamento e emoção, eu também sou afetado pelo que eu acho que os outros pensam e pela forma que eu uso o meu corpo. Depois eu vou entrar em tudo isso em mais detalhes nos próximos episódios. Eu vou explicar os mecanismos com os quais isso funciona. Só que aí veio mais um pesquisador que deu um passo além. Então, repara uma coisa: a primeira geração que eu falei vem de uma mente mais cognitiva.
A segunda geração vem de uma mente mais somática, ou seja, a percepção do corpo de uma forma primordial, uma forma primária, né? Só que também a percepção dos outros. E aí veio uma terceira geração, que é o que a gente chama de PNL sistêmica, que é a percepção sistêmica, ou seja, a percepção do campo como um todo. A partir do momento que eu começo a fazer parte de um grupo de pessoas, eu a minha identidade, ela continua sendo uma identidade, mas eu crio uma segunda identidade que é pertencente àquele grupo. E aí eu começo a tomar algumas decisões relacionadas àquilo, né, àquele grupo. Então, a PNL sistêmica ela vem falar muito do campo relacional. É uma ideia de espírito de equipe. Às vezes uma pessoa está dentro de um grupo, mas ela não tem espírito de equipe, ou seja, parece que ela não é pertencente àquilo. E a PNL sistêmica ela vem falar sobre como a gente afeta e é afetado por esse todo num nível além da mente cognitiva, além do jeito que o meu corpo está, mas através de uma percepção do campo em si, as influências que essas energias dinâmicas exercem sobre mim. Então, quando eu estou num sistema e alguém está gerando comportamentos ali, ou em silêncio, ou falando alguma coisa, aquilo vai me afetar de alguma maneira. Mesmo que eu não esteja exatamente prestando atenção naquela pessoa, mas se ela estiver no meu campo de visão, audição, alguma coisa assim, essa pessoa está me afetando também. Então, isso são algumas energias dinâmicas que a linha sistêmica da PNL vai incorporando. E o que que acontece com as gerações? Então, a terceira geração não fala da mente cognitiva? Ela fala. A segunda geração não fala da mente cognitiva? Ela fala também. A terceira geração não fala da mente somática? Ela fala. A questão é, inicialmente, e isso aqui já é importante você saber, as formações que têm essa parte mais cognitiva de PNL, normalmente são 5, 6, 7 dias de formação. É uma formação ali de 60, 70, no máximo 80 horas de formação. A segunda geração não existe uma formação específica, declarada de segunda geração. Normalmente o pessoal pega alguns dos conceitos da segunda geração e coloca na primeira, e aumenta, por exemplo, ali a carga horária para 85, 90 horas. E a terceira geração, ela pega todos esses assuntos que vêm da primeira e segunda geração e amplia para a terceira geração. A formação que a gente tem hoje na PNL sistêmica, no nível de formação practitioner, que é o nome da formação, tem 144 horas. Ou seja, mais do que o dobro da carga horária da PNL de primeira geração. Por quê? Porque ela pega sim, ela entra em todos os assuntos da primeira e segunda geração, só que ela trouxe muito mais pesquisas, muito mais ferramentas, muito mais conceitos que nos mostram como a gente reage ao sistema de crenças, como que as nossas crenças se estruturam de uma forma mais profunda, como que a gente, algumas questões de saúde, como que nossos pensamentos, emoções, sentimentos e crenças afetam nossa saúde, como que a gente usa nossas energias arquetípicas. Então a PNL ela trouxe muito mais a sistêmica, ela trouxe muito mais conceitos e conceitos novos que não tinham nas outras linhas. Então, as três gerações da PNL, elas têm intervenções bem diferentes, a ponto de que o pessoal que é clássico da primeira geração fala que os conceitos da terceira geração nem é PNL, porque para eles PNL é essa coisa mais cognitiva. A terceira geração, ela fala que é tudo o jeito que a nossa mente está reagindo, só que quando a gente fala agora em mente, a gente não pensa só no cérebro cognitivo racional. A gente pensa na mente cognitiva, a gente pensa na mente somática e a gente pensa na mente de campo, ou mente sistêmica. E como a nossa mente, de uma maneira geral, ela inclui o nosso corpo e transcende o nosso corpo. A gente vem de um costume praticamente cultural de pensar que a nossa mente fica no cérebro. A PNL sistêmica, ela vê que a nossa mente fica assim no cérebro, mas também fica no corpo e também fica no campo. Então, qual que é a ideia aqui? Ao longo desses episódios, para quem continuar assistindo, e eu espero que vocês continuem, eu não vou fazer, não pretendo fazer episódios muito longos, mas às vezes eu começo a falar e eu acabo perdendo o timing aqui.
mas a ideia é mostrar tanto conceitos de como a nossa mente vem se organizando a partir da ótica da PNL sistêmica, para que a gente entenda um aspecto psicológico geral da nossa mente. Então, como que a gente vem existindo no mundo, como a gente vem se relacionando no mundo, como a gente toma decisões, repete padrões, com base no que a gente veio programando a nossa estrutura interna. Então, os próximos episódios eu vou mostrar como que a gente cria essa estrutura interna e eu vou começar cada vez mais trazer exemplos da vida e usar as ferramentas cada vez, né? Eu vou falar sobre alguma estratégia, alguma coisa da PNL para mostrar como que aquilo poderia ser diferente se a gente usasse a PNL ou como que a PNL explicaria uma decisão que foi tomada ali em algum momento. Então, eu posso usar alguma coisa de atualidades, eu posso usar alguma coisa de livro, filme ou histórias minhas mesmo. Então, vou encerrando por aqui esse episódio, que a intenção já era ter ficado um pouquinho mais curto, mas eu entendo que por ser um episódio introdutório, tá tudo bem por enquanto. Então, a gente se vê nos próximos. A intenção é não demorar muito para sair o próximo, mas eu não vou prometer a cada X dias ou alguma coisa assim. E quem gostar, começa a me seguir aqui, vai me mandando comentários, me manda mensagem que eu quero saber se está sendo interessante e até sugestões de temas ou perguntas que eu possa responder aqui. Valeu? Então, até os próximos aí.